de mencionar a sua palavra. Sei da responsabilidade, que o Espírito Santo nos capacite. Amém? A ter a oratória correta na noite deste dia. Eu sei que você, assim como eu, está sentindo falta do nosso pastor, da nossa pastora, mas nessa hora do nosso pastor, porque é ele que comunica, é a ele que o Espírito Santo tem dado essa incumbência, e hoje veio a mim. Então é com muito temor e que o Espírito Santo possa construir o caminho da palavra, que a minha oratória, que as palavras sejam direcionadas através do Espírito Santo ao teu coração, porque eu não consigo convencer ninguém, não tem em mim nada que se possa aproveitar aqui dentro deste altar. Talvez lá fora eu seja considerada como uma pessoa que tenha uma boa oratória. Talvez lá fora, numa apresentação, as pessoas podiam contar comigo. Regina, manda a Fernanda falar com o professor, porque ela é boa na apresentação. Mas aqui dentro, onde ele emana a sua presença, onde a bênção dele é tão notória, nós temos que temer de falar qualquer coisa, Márcio. Por isso que a minha primeira fala é que o Espírito Santo conduza as minhas palavras e atraia a tua atenção para a palavra dele. Consequentemente, que você interaja comigo prestando a tua atenção nessa hora. Porque se eu estou à disposição dele como um barro, em forma de vaso frágil, que pode se quebrar a qualquer momento, você também, como um vaso de barro e de honra na presença dele, atrai a tua atenção para a palavra dele. Não se preocupe com os erros de português ou se me faltar palavras para concluir uma frase. Se conecta com o trono, porque eu quero acreditar que existam no nosso meio corajosos que tiveram outras opções mais aprazíveis aos olhos, porque estamos diante de um feriado de 4 ou 5 dias. Talvez você seja um corajoso que tinha recurso para viajar e decidiu não fazer isso por causa de motivos N. De repente porque não gosta da muvuca, de repente porque não queria gastar o seu dinheiro com dias tão caros, que são estes dias de feriado prolongado, e se decidiu estar na presença do Rei. Ele te aceita e você pode fazer parte disso, glorificando a Ele e dando a tua consciência. Talvez você seja como eu e faça parte do grupo das pessoas como eu, que não tiveram recurso, mas tiveram forças para chegar até este lugar. Este lugar, como já foi dito, não é um clube, em outras palavras. Como eu gosto de dizer, não é um clube onde nós viemos para nos reunir, nos encontrar. Também é onde eu posso abraçar o meu irmão, onde eu posso lançar uma palavra de encorajamento. Mas mais do que isso, este lugar emana a presença do nosso Deus. Este lugar, ele tem o poder de mudar sentença. E talvez você já esteja tão acostumado com uma palavra que é muito utilizada nos termos técnicos, que se chama saturação semântica. O que é isso, Fernanda? É algo que a gente repete tanto e que a gente nem acredita mais. Ou melhor, é algo que a gente fala tanto que a gente nem dá conta mais. Então, quando é mencionado aqui que o Senhor teu Deus, a quem você veio servir, tem o poder de mudar a tua história, que Ele tem o poder de saber que você anda chorando, fingindo que está tudo bem, mas Ele tem o poder, você já não acredita mais. Por quê? Por causa da saturação semântica, porque ou você ouviu muito e aquilo não penetrou no teu ser, ou você fala
alguém que experimentou, alguém que já viveu, que sabe que aquilo que viveu, aquilo que passou, poderia não ter jeito, mas ele foi lá e mudou a sentença, mudou a causa, porque é isso que o nosso Deus faz, amém? Vai por terra toda a saturação semente. Sabe quando você fala, o sangue de Jesus tem poder, e você não acredita mais nisso? Mas eu vim aqui afirmar, com a autoridade do Espírito Santo, que o sangue de Jesus continua sendo eficiente, e não é de agora, e não é 2000 anos, é desde antes da fundação do mundo. Diz a sua palavra. Se você está cansado e você fala, Senhor, em nome de Jesus, muda a minha situação, muda a minha situação, mas é uma saturação semântica, você não acredita mais, mas em nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome, que não mudou, que é infalível, eu venho com a autoridade do céu, do Espírito Santo, de alguém que tem experiência para contar e te dizer, o nome de Jesus ainda é poderoso, não mudou, ele é infalível. Isso que você acha que não tem mais jeito, que você acha por causa da sua pouca fé que não tem jeito, o nome de Jesus é poderoso, o sangue de Jesus é suficiente nessa noite para quebrar cadeias. E eu não estou dizendo isso da boca para fora, não, porque ele também tem que quebrar, romper coisas minhas, e eu continuo acreditando. Então eu quero te encorajar nessa noite, faça o mesmo, una-se comigo, porque um é pouco, dois é bom, três é suficiente para ele entrar na casa e fazer o reboliço. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus. Muda a sua posição, muda a sua postura. Amiga, o sangue de Jesus tem poder, não. O sangue de Jesus tem poder para reverter causas impossíveis. Amiga, sabe, meu amigo? O nome de Jesus é poderoso para mudar isso aí. Sem confiança? Não, Regina, o sangue de Jesus é poderoso. Você tem que agarrar essa palavra com confiança e colocar em prática. Lá fora, amanhã, no trabalho, aqui dentro. Não sei aonde é que o cenário que o Senhor vai colocar, mas você tem que erguer a tua mão de profeta que é e falar o nome de Jesus, bata em retirada. Porque nós servimos a um Deus que dispensa sobre as nossas vidas o Espírito Santo. E Ele disse que se nós crescêssemos, nós faríamos obras. Quais obras? Em nome de Jesus, sai. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, não vai levantar agora, mas eu vou continuar orando até se levantar. Esse é o nosso Deus. Glória a Deus. Dito isso, eu tenho orado, Senhor, tem misericórdia na minha vida, Pai. Porque eu gosto tanto quando o Senhor, um tipo de palavra que o Senhor traz quando Ele tem misericórdia de mim e traz, o Espírito Santo tem começado a soprar em mim uma palavra que mais profundo sobre as promessas que Ele fez a Abraão. Uma vez eu tive até a oportunidade aqui, eu falei, é uma palavra tão linda, é uma palavra tão forte, eu já trouxe e o Senhor está voltando a falar comigo. E é o tipo de palavra que eu gosto. Tem promessa, tem fogo, tem avivamento. Mas ultimamente o Senhor tem me levado por caminhos de confronto. E essa palavra já estava queimando no meu coração. E quando eu soube que pregaria, eu falei, Espírito Santo, o que eu falo para a tua igreja? Um domingo onde pessoas talvez só voltem domingo que vem e precisam de um alimento. Fala a minha palavra. Fala aquilo que está queimando no teu coração. Então, não me tenha por pesada. Eu ouvi de uma adolescente, Fernanda, ela bate com amor, uma coisa assim. E não é a minha intenção, mas é como o Senhor trata comigo. E eu só repasso, amém? Você pode dar glória, você pode dar aleluia, amém? Como eu pretendo ser muito rápida sobre aquilo que o Senhor colocou no meu coração, quem me conhece sabe da minha praticidade.
E a palavra que o Senhor colocou em meu coração está em Mateus 16, verso 13. Mateus 16, verso 13. Aleluia, aleluia. Amém? Mateus, Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus 16, 13. A minha tradução diz assim: quando Jesus entrou no território de Cesareia de Filipe, perguntou aos discípulos: quem as pessoas dizem que o Filho do Homem é? Eles disseram: alguns dizem que é João o Batista, outros Elias, e outros ainda Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Eles lhe perguntou: quem dizem que sou? Simão Pedro respondeu: você é o Machia, o Filho do Deus vivo. Simão Barjonas, Jesus lhe disse: quão abençoado você é, porque nenhum ser humano lhe revelou isto de forma nenhuma, mas sim meu Pai no céu. Amém? O que realmente importa para nós, pessoas que aceitaram a Cristo, o que realmente importa, o que é que faz sentido na nossa vida, porque aqui no domingo se reúnem pessoas que são crentes, são aproximadas, pessoas que são simpatizantes, pessoas que ouviram falar, que testemunharam o milagre. O que é que realmente importa para mim e para você? No âmbito espiritual, que diz respeito ao reino de Deus. Porque eu posso falar aqui que para mim importa usar 40, para você não importa isso. Mas no reino nós temos que não podemos ter divergência. No reino nós temos que ter comunhão. E aí o que é que realmente importa? Esse texto que foi lido em Mateus 16 vai contar a história de Jesus questionando os seus discípulos. Quem é esse autor? Segundo os estudiosos, Mateus, o discípulo de Jesus, conhecido também como Levi, é o autor deste livro. Os historiadores, os pais da igreja primitiva, atestam que é Mateus o dono desse livro. Foi ele que escreveu, testificando aquilo que Marcos, o Evangelho de Marcos, ele foi lá e falou: opa, peraí, também vou registrar aquilo que eu vi. Alguns indícios do texto original grego fala que foi ele. Por quê? Porque ele era um cobrador de impostos e Jesus vai até a casa dele. Então na tradução grega vai falar: enquanto ele foi na minha casa, algo mais ou menos assim. Isso importa? Vai te fazer perder o céu? Talvez não. Se de repente o Davi, que gosta de literatura, para o Davi é interessante, porque depois ele vai lá e vai falar assim: eu quero ver se a Fernanda está falando certo, tem coerência. Mas para você que está aí no meio, tanto faz se Mateus escreveu ou não. O importante é que chegou um livro e ele fala de Jesus e eu acredito que ele é o Filho de Deus. Entende? Que tem coisas que importam para alguns, mas outras não. Então o que importa é que Jesus, neste caso, trazido pelo livro de Mateus, ele é o ungido de Deus. E isso faz todo sentido para mim e para você. Não pode ter divergência de Jesus ser um ungido, o Filho de Deus que veio para um propósito na terra, para testificar aquilo que ele viu do Pai e falar ao nosso respeito, e falar para nós, para que nós tenhamos uma direção, uma bússola. Isso importa. Saber quem escreveu e saber se realmente os pais da igreja do primeiro, segundo, terceiro século, isso não faz tanto, isso não importa muito. Importa para quem quer estudar, para quem quer seguir a fundo. Mas saber que ele é um ungido, eu não posso ter divergência de você. Você precisa saber que ele é um ungido. E o que é ungido, Fernando? É aquele que vem enviado de Deus para um propósito específico, que foi o que ele fez, trazer o reino de Deus. Aí a história vai falar que eles esperavam, como o Márcio já disse, eles esperavam um Messias político. Alguém que fosse acabar com Roma, alguém que estabelecesse o trono de Davi. E a história vai dizer que ele vem como Machia sofredor, ele vem como ungido, bem Yosef, bem José.
José, filho de José. Como assim, Fernanda? Ele vem restabelecer a casa, ele vem colocar ordem, ele vem trazendo tudo que estava fora do contexto da palavra de Deus, ele vem trazendo. Então ele é o próprio cumprimento da Torá. E isso não pode ter divergência. Você não pode sair amanhã falando de um outro Jesus. Não, o seu Jesus, ele é o ungido de Deus, que veio para tirar o pecado do mundo, colocar a casa caída de Israel e nos aproximar a essa casa. E isso realmente importa. Importa também saber que esse lugar onde Jesus chama os seus discípulos era uma cidade muito idólatra. Cesareia de Filipe era uma cidade muito idólatra. Cesareia de Filipe fazia um culto a um Deus chamado Pan. Eu não sei se você conhecia, mas o Deus Pan dá origem àquilo que a gente chama de pânico. Eu tenho medo, eu tenho pânico de bicho, que sexta-feira tinha um ratinho aqui, eu já fiquei em choque. Se eu ver um sapo, pânico, sabe pânico? Pânico vem da palavra Pan, do Deus Cesareia. Isso importa? Para o Davi talvez peguei, porque gosta de estudar. Para a Regina, vou pesquisar para ver se a Fernanda está entendendo, se a Fernanda está falando a verdade. Isso não importa. O importa é que naquele lugar de teorias pagãs, de cultos religiosos, onde as pessoas não tinham certeza de nada, o Senhor escolheu uma pessoa de nome Simão para revelar a sua palavra, para revelar a sua vontade. E isso não pode ter distinção entre mim e você. A revelação que veio do alto para um homem comum como eu e você. E o que isso quer dizer, Fernanda? Quer dizer que tinham muitos Pedros, aliás, muitos Simões. Talvez eu plural assim, né? Simões. A Bíblia vai falar que tinha Simão, o leproso. A história vai falar que Jesus tinha um irmão chamado Simão. Talvez você não saiba disso, mas a história vai falar que ele tinha o irmão Simão. O homem que ajudou Jesus a levar a cruz era um homem chamado Simão também. Era um nome muito comum, mas o Senhor escolheu uma pessoa que estava se santificando, ainda sem entender muito bem o que era se santificar. Na verdade ele sabia porque ele era judeu, mas eu já estou trazendo para os nossos dias. Ele escolheu uma pessoa normal, ele escolheu uma pessoa de nome comum para revelar a sua palavra, para trazer a maior revelação. E o que isso quer dizer, Fernanda? Quer dizer que ele pode usar Maria, ele pode usar José, ele pode usar Márcio, ele pode usar Gil, ele pode usar qualquer pessoa comum. Simão, uma pessoa tão comum. Só eu contei o leproso, o irmão de Jesus, o Cirineu, depois em Atos, pelo menos 4 Simão, pessoa comum, o nome comum. O que faz a diferença? O que faz a diferença é quando você quer se separar. O que faz a diferença é quando você chega perto dele sem entender. O que faz diferença, nossa, eu não entendo por quê que tem que usar uma gravata. Se bem que aqui a gente nem tem dogmas, mas eu não entendo muito bem por que a mulher ela não deve expor muito a tua nudez, a tua sensualidade. Eu não entendo muito por que é que eu tenho que agir dessa forma, por que é que ele mexe. Alguém fala, tem que orar, tem que ler, mas eu me aproximo dele, eu me aproximo, decido caminhar com ele, eu me aproximo, decido, e aí ele revela a sua palavra, e aí ele revela a sua vontade. Mas a gente está muito preocupado com tantas outras coisas. Eu sou atraída por tantas outras coisas, quando na verdade o que a gente tem que fazer é se separar. Simão, uma pessoa comum, um homem comum, um homem que não tinha muito a oferecer à sociedade, mas que a ele foi revelado algo que só o Pai poderia revelar. E aí você
a tua adoração semântica. Está próximo, mas não está vivendo como é. Está próximo, mas não está exercitando. Aí está perdido. E o Senhor está falando nessa noite: eu quero me revelar para você. Eu quero fazer aquilo que eu disse que faria. Cai por terra todo o esfriamento. Caia por terra, porque Ele é o mesmo. Ei, você que é comum, você que é normal no meio das pessoas, você não se destaca. É você que o Senhor quer usar. É você a quem o Senhor quer destacar. É você a quem Ele quer falar uma palavra de profecia que muda as sentenças de alguém, mas você está como? Eu só quero o que é bom, eu só quero aquilo que o meu coração. Então a gente precisa voltar de pessoas comuns mais próximas a Ele, de pessoas comuns a pessoas santificadas, de pessoas comuns mais separadas. Separada onde, Fernanda? Aqui lá fora, na tua vida, nas tuas 24 horas. Simão, isso não pode ser revelado senão no alto. Como é que a gente entra culto, sai culto, entra quarta, chega domingo? Você não produziu nada. Qual é a revelação que o Senhor tem que te dar? Que está parado aqui, eu só esperando você se achegar perto dele para Ele te usar. E você está falando: não, Ele só pode usar alguém com nome diferente. Ele só pode usar um missionário. Ele só pode usar um pastor. Não, Pedro, Simão, uma pessoa comum, que pôde levantar com autoridade e dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele quer te dar uma revelação. Não são para pessoas. Ele quer dar uma revelação para você que entrou aqui neste domingo e você está pensando em tantas coisas e não está entendendo que Ele quer te chamar para perto. Mas para isso você precisa se separar, se santificar. Eu sei, é difícil, é doloroso, mas você não pode fazer o que todo mundo faz se você quiser viver a revelação de Deus. Senhor, eu não consigo, Ele está aqui para te ajudar. Senhor, eu não posso, Ele está aqui para te ajudar. Senhor, eu não consigo, Ele vai te fazer conseguir. Você quer você sair de uma pessoa comum para alguém que tem autoridade para expulsar esse demônio que tem te rodeado e tem feito a tua vida de gato e sapato? Você quer? Deixa de lado essas palavras vãs que você fala com tanta autoridade. Não, Jesus, está no tempo nada, já era para ter saído e você não se posiciona. Aí está como? Está parado aqui só te esperando. E você vai levantar tudo e reagir. O Senhor quer entregar uma palavra para você. O Senhor quer te fazer ser uma pessoa diferente. Aonde? No teu trabalho, na tua vida, nos teus negócios. E você está como aqui, ó. Está aqui, ó. Simão, a revelação está para descer em você. Ele não pode me usar, porque eu não sou ungido. Você é ungido. Você é o sacerdócio. Foi você que Ele comissionou. Não, eu não posso. Você pode. Por quê? Porque o véu rasgou e eu e você temos acesso. Não faz distinção, porque eu estou com o microfone. Você é o Simão. Para as pessoas pode ser mais um. Para as pessoas pode não ter valor. Mas Ele diz: se aproxima. Vem pertinho, vem pertinho que meu Pai te revela. Vem pertinho que eu vou te explicar o relacionamento. Vem sem entender mesmo que eu vou te explicar o relacionamento maravilhoso. Mas vem. Nós queremos tanta coisa, mas não queremos nos lá chegar. E aí que tá. Porque nós somos crentes. Nós temos uma cartilha. Nós não podemos cultuar a idolatria, seja ela qual for, aquilo que te constrange, aquilo que é errado. Nós não podemos. Você pode até fazer, mas a revelação não vai chegar. Você vai viver enganado. É por isso que o Senhor fala nesta noite: santificação. Separa, porque o teu Deus é separado.
O grande que você disse que Ele é nessa noite é infinitamente menor do que o grande que Ele é, porque nós somos limitados. O poderoso que Ele é, o que você disse nessa noite, é infinitamente menor do que realmente Ele é, porque a Bíblia diz que os seus caminhos são insondáveis. Porque a Bíblia diz que quem conheceu a mente do Senhor. E aí você fica limitado e não toma uma posição. Mas nessa noite, Simão, se você se aproximar, se santificar, o Senhor tem uma palavra para você. E essa palavra pode mudar a sentença, pode mudar a tua vida. Fernanda, como é que eu sei como eu devo agir? Como é que eu sei como eu devo fazer? Pela palavra. Pela palavra. Fernanda, como é que eu sei se isso que eu estou pensando em fazer está certo? Pela palavra. Fernanda, como é que eu sei que se Deus gosta do que eu estou fazendo? Pela palavra. Aleluia! O Senhor te convida a voltar para a palavra. Volta para a palavra, volta pertinho. Por quê? Porque você está fazendo alguma coisa e o Senhor está dizendo não é. Mas como você sabe? Pela palavra. Eu sou crente fervoroso. É mesmo? O que você faz? Fofoca. Você sabe se Deus gosta? Não, Ele não gosta. Você sabe se isso que você está fazendo na tua vida conjugal é pela palavra? Você sabe se Ele gosta? Se você só vai saber olhando para a palavra. Fernanda, eu não gosto de cultuar. Na sexta é enfadonho para mim. Você sabe se Deus gosta que você cultue enquanto na tua igreja tem culto e você pode, não vem? Pela palavra. Fernanda, eu gosto de cantar músicas A e B e eu não sinto que é pecado. E como eu sei se é pecado ou não? Pela palavra. É pela palavra, é pela palavra. Eu sei se é certo, eu sei se é certo, é pela palavra. Por quê? Você está fazendo alguma coisa e está achando que está abafando, mas o Espírito Santo, através da palavra de Deus, vai te revelar se isso é certo ou não. Como? Pela palavra. É pela palavra. Nós que somos crentes, temos uma cartilha. Qual? A Bíblia Sagrada. Não dá para mudar. Deus não gosta, então eu não faço. Deus não quer, então eu não vou. Mas eu quero, eu não vou. É difícil? Claro que é. É óbvio que é. Mas se você um dia recebeu a primeira revelação do céu, porque quando Pedro fala para Jesus, tu és o Cristo, a resposta de Jesus é: não foi carne nem sangue, não foi letra nem alguém cochichando no teu ouvido, foi uma revelação do alto. Para mim, para a tua vida, foi o Espírito Santo. Quando você entrou numa cadeira como essa, chorou igual criança. Sabe quando o homem chora? Eu acho até bonito que eu sou chorona, porque eu falo, o homem é tão forte, mas quando eu vejo o homem chorando, salvo as exceções, mas tem, eu choro junto. Porque o homem é mais durão, tende a ser mais durão. O Denis, ele é bem chorão, nosso pastor. Então, mas eu sei, eu olho, quando eu vejo ele chorando assim, eu fico emocionado, porque eu falo que um homem desse tamanho chorando. Sabe quando você entrou e sentou numa cadeira, escondido? Talvez ninguém foi até você e o Senhor falou assim: eu estou te vendo chorando, eu estou te vendo na prova, uma porta vai se abrir, e você internalizou. Não foi carne, nem sangue, não foi palavra bonita, não foi uma veste bonita, foi o Espírito Santo que te revelou. E o que Ele quer nessa noite? Volta para a palavra, porque você precisa saber o que você pode e o que você não pode. E se você quiser mais, tem literaturas para você buscar, para quem gosta de ler, mas você precisa conhecer o básico. Não leu Gênesis, não leu Salmos, não leu nada e já quer ir para fora, não volta para a palavra. Você precisa de alicerce, que é a palavra de Deus. E aí você vai saber se o que você faz
para o teu amigo, para o teu vizinho, é certo. Aí você vai saber se você fala corretamente na tua rede social. Aí você vai saber se a oração que você está fazendo é correta. Nós somos o povo que tem uma cartilha. Nós somos o povo que conhece, porque tivemos uma revelação do alto. Quem é Jesus? E é isso que importa. Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, Ele será eternamente. Caia por terra toda saturação semântica. Não entendi nada, Fernanda. Caia por terra essa fala da boca para fora, onde você clama o sangue de Jesus, onde você fala, meu Deus, nada acontece, porque eu uso o nome dele em vão. Caia por terra as mentiras que te fizeram acreditar, porque você não voltou para a palavra, você ouviu alguém e esse alguém mentiu em nome de Deus. Caia por terra, porque um dia você recebeu a palavra de Deus, porque um dia você teve a revelação do alto, e agora o Senhor está falando com pessoas. Eu quero te dar novas revelações, está pairando na tua cabeça, para você abrir, para você vislumbrar coisas novas, e você não está atento. Por quê? Porque está distante, porque não quer se separar. Mas irmão, se você se aproximar, tem uma palavra que não é carne, que não é homem, mas é o próprio Espírito de Deus, que vai revelar você. Por fim, como eu já disse, nós somos o povo da cartilha. Nós somos crente. Não dá para dividir em questões básicas. Saber que um autor, saber que o Gênesis foi escrito por Moisés, muda alguma coisa na tua salvação? Não muda. Mas se você quiser entender um pouco mais, isso é interessante para você agregar o seu conhecimento. Uau, como assim? O cara nem era nascido e isso não muda. Mas nas questões fundamentais que realmente importam, importa que Jesus é o ungido de Deus. Importa que Ele não mudou. Importa que ainda há uma oração no nome dEle, porque você não tem mérito. Importa que uma oração no nome dEle tem o poder de mudar sentenças para esta matéria. Eu não estou falando de coisas espirituais, não. Eu estou dizendo que o nome de Jesus é poderoso para colocar na tua mão aquilo que não chegou ainda, porque é isso que Ele faz. Importa você saber que Ele te revelou uma vez, quando você decidiu ser crente. E isso você não pode abrir mão, porque é essa revelação que vai te fazer crente lá fora. É esta revelação que vai te fazer ser diferenciado quando você estiver com a mesma calça da tua amiga da escola. É esta revelação. Se você está aqui e não está entendendo, é porque a revelação não chegou. Mas a boa nova é graça. Tem para mim, tem para você, tem para todo mundo. São níveis diferentes, é verdade. Mas é maná. Tem para mim, tem para você, tem para todo mundo. Porque o Senhor é aquele que é zeloso e Ele não despede ninguém. Nós temos uma cartilha. Nós não podemos mudar naquilo que é fundamental. Por isso que hoje nós vemos pessoas pregando um Jesus totalmente diferente. Meu Deus, não está na Bíblia. Que Deus é esse? Volta para a palavra, que o discernimento de Espírito vem e você não vai ficar enganado. Volta para a palavra. Quer saber se o que você vai tomar de decisão amanhã está certo? Volta para a palavra. Quer saber se a atitude que você está tendo com relação a alguma coisa está certa? Volta para a palavra. Deus gosta disso? Deixa eu procurar aqui, ó. Dá um have Google, sabe? O Google, ele vai te ajudar. O Senhor, hoje em dia é tão bom que tem tudo. O Senhor gosta disso? Ele vai te dar um versículo. Você é o povo da cartilha. E no que é fundamental não pode ter dissensão entre mim e você. Nós somos o povo da palavra. Nós somos o povo da revelação.
Nós somos o povo do Espírito Santo. Nossas vidas têm o poder de transformar sentenças, porque é isso que Ele disse na tua palavra. Ah, Fernanda, não entendi nada, ou na verdade não acreditei. Vai na palavra e vai pesquisar se isso que eu estou falando é real, e o Espírito Santo vai te dar o discernimento. Volta para a palavra, você não vai ficar enganado e o nome do Senhor vai ser glorificado. Para de ser enganado lá fora, quando alguém vai te dizer Deus é um só. Não, o Deus da palavra, o Deus dos crentes é o Deus de Israel. Deixou o povo, formou uma nação, aproximou os gentios para chegar perto dessa nação. Para de ecumenismo. Não, o nosso Deus não compactua com a idolatria. O nosso Deus é santo. Quer que eu esteja separada para que Ele venha com a sua revelação. Volta para a palavra. Olha, o meu Deus é um só. Um só é o Deus de Israel. Não tem dois deuses. Não tem, não tem. Ah, não, mas é que a minha irmã é A e B e ela faz isso e ela falou que Deus é um só. Deus não é um só. O nosso Deus é um. O nosso Deus, o Deus da cartilha, é o Deus de Israel. Ele é um. Chega de ecumenismo. E isso eu só aprendo quando eu tenho regra. E a regra é a palavra. A revelação veio. Eu entendo quem Ele é. Sei que Ele pode continuar usando pessoas comuns, sem nada a oferecer. Sabe, pessoas que não têm nada para oferecer. Você olha e fala, não dá nada. São essas pessoas que o Espírito Santo quer usar. Mas são pessoas que precisam estar dispostas a se santificar, a se separar. Eu sou crente, não posso falar aquilo que eu quero. Eu gostaria de xingar, e eu xingo. Você está errado. Você é o povo da cartilha. Deus não quer, porque você é santo e tem que se santificar. Eu falo o que não devo. Crente falando palavrão está errado. Você é sacerdócio santo. Você é povo eleito. Eu falo, não fala mais, vai deixar de falar. Ah, eu xingava mesmo. Deixa de xingar, porque tem tá pairando aqui, ó, uma revelação do alto na tua vida. E é você que vai receber. E é você que vai ver a sua sentença sendo mudada. Mas isso é se você volta para a palavra. Isso é se você não faz conchavo com outros deuses. Ai, Deus é Deus. Ai, todos os deuses, então todos os caminhos levam a Deus. Não leva. A Bíblia fala que há caminhos que para o homem parece bom, mas no final é morte. O caminho da vida é estreito, a porta é apertada, é um de cada vez. Glorificando o nome do Senhor, amém? No que é fundamental, no que é essencial, não pode ter divisão. Não, eu não falo, você também não fala. Eu não faço, você também não faz. Porque nós somos um diante dele. Porque nós somos um. Tem uma revelação para chegar. Se você se aproximar. É condicional, é nossa, que Deus é esse? Esse é o nosso Deus, o Deus da Bíblia. Não, todos os caminhos não levam a Deus. Se você tiver com dúvida, vai procurar na palavra. Todos os caminhos levam a Deus? Não. Só tem um caminho. Cristo. O ungido. O Filho de Deus. O Cordeiro morto desde antes da fundação do mundo, diz Pedro. Vem para perto. Volta para a palavra. Fernanda, é muito pesado. Não tem problema. E assim eu encerro a minha fala. É muito pesado para mim. Não tem problema. Fernanda, eu não quero vir do jeito que eu estou, sem entender. Não tem problema. No final, todo mundo vai ter um final. E esse final só tem duas alternativas: os que estão de um lado e os que estão do outro. Os que vão ouvir, vinde, benditos do meu Pai. E os que vão dizer, eu fiz tantas coisas. Eu fiz tantas coisas. E ele vai dizer, eu não te conheço. E ele vai dizer, você fez tudo que eu não mandei você fazer. Porque o nosso Deus tem uma cartilha. E nós
sacerdócio santo. E nós, o Israel de Deus, o aproximado, o que pode causar ciúmes na nação e fazer eles voltarem, temos só um caminho: cumprir a sua palavra. Simão, não foi carne nem sangue que te revelaste essa vontade de fazer a minha vontade. Foi o Espírito Santo de Deus. Volta, retrocede, vem para a palavra, porque o Senhor tem um caminho lindo para a minha e para a tua vida. Mas isso, a revelação, é para quem volta para os princípios de Deus. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor.